E a gente segue falando de saúde, só que agora o papo é com quem adora um salto alto. Como tudo na vida, o excesso faz mal, hein? E aqui comigo está o ortopedista Rafael Remor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Vanessa. Vamos falar sobre um assunto que incomoda bastante, né? O salto alto, apesar de Sim. bonito, deixar as mulheres mais elegantes, só que incomoda, principalmente quem tem algum probleminha aí que ao longo dos anos com o passar do tempo, usando muito salto, vai causando. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente, então, dos problemas que pode causar usar por muito tempo o salto alto. Sim. Bom, os saltos altos, eles fazem parte da cultura mundial. Existem 3 tipos, hoje em dia, na verdade, de saltos. Existem os saltos baixos, né? Os saltos altos a gente, normalmente, culturalmente, a gente recomenda, são utilizados para levantar um pouquinho o calcanhar. Isso deixa a mulher um pouco mais elegante, isso tende a tonificar um pouco mais as panturrilhas, deixa a coluna um pouquinho mais ereta, a tendência é deixar um pouco mais elegante, mas isso causa uma série de riscos e problemas, tá? Entre eles o risco de varizes. Essa tonificação da panturrilha, ela é uma tonificação artificial, isso acaba encurtando a fibra muscular e colocando uma tensão maior sobre o tendão de Aquiles, então tem risco de lesões tendinosas mais para frente. A gente acaba tendo uma pressão maior sobre a região anterior dos joelhos, então ocorre um risco de uma pressão sobre a patela, que é esse ossinho na frente do joelho, e o próprio fêmur. Então isso tem um risco maior de terem dores mais frequentes. E uma pressão grande sobre a região lombar, que é essa região mais baixa da coluna. Então existem esses problemas que a gente precisa contornar, né? Tem a ver isso tudo com quanto mais cedo você começa a usar salto ou não? Quem tem já essa predisposição para esse tipo de problema? Na verdade, não existe nenhum estudo hoje em dia que recomenda o tempo mínimo ou máximo para a utilização de saltos altos. O que a gente sabe é que saltos um pouco mais baixos, saltos baixos são normalmente indicados até 6 centímetros, muito mais do que 6 centímetros, de 6 a 8 são considerados saltos médios, e 8, 8,5 para cima são considerados os saltos altos, que esses realmente devem ser utilizados especificamente para alguns momentos, em casamento, formatura, aquela entrada que a mulher quer ficar um pouco mais elegante, mas não deve ser o calçado para usar o dia inteiro, num momento de trabalho como o teu, por exemplo, que fica horas. Isso, né, mas ó, vou te contar que eu saio rapidinho daqui e coloco um tênis, que já bom, viu? Faz bem. Porque o pé não aguenta mesmo, é muito tempo em pé. Sim. E é isso, outra dúvida também é em relação ao tempo, por exemplo. Se eu usar lá de vez em quando, salto, tem diferença para quem, por exemplo, usa todo dia aquele salto mais alto, né? Ou pode usar lá de vez em quando, é tranquilo, não vai causar nenhum prejuízo para o corpo? Sim, o risco maior para os saltos estão nos pés. Esse é o maior problema. Tem um risco maior para o joanete, que é chamado tecnicamente de hallux valgus, um risco maior de sobrecarga sobre todos os metatarsos, incorrendo um risco de uma artrose, que é uma degeneração articular futura. Existem alguns probleminhas que podem acontecer nos nervos entre os ossinhos dos pés. Entre eles, o mais importante é o neuroma de Morton, que é uma formação fibrosa que acaba acontecendo sobre esses nervinhos. E isso, ao longo do tempo, acaba degenerando esses nervos, gerando queimação, choques, dormências. E isso, potencialmente, é prejudicial até para a marcha e atividades físicas. Então, tem uma série de problemas, mas existem alguns estudos também que mostram um benefício para exatamente a região pélvica feminina, em que os saltos mais baixos tendem a tonificar também essa região. Olha, então, curioso. Exato. Então, os calçados também muito rasos, tipo mocassins ou sapatilhas, rasteirinhas, eles não são bons. A gente diz das rasteirinhas, né? Que todo mundo gosta. No verão, principalmente, nossa, muito fácil. Sim, é bastante Só que não, já ouvi falar que não é muito bom não para a saúde. Também não é bom, porque os sapatos muito baixos, eles acabam estendendo demais a musculatura da panturrilha e essa musculatura posterior da coxa, que a gente chama isquiotibiais, e isso acaba também colocando uma pressão maior sobre essa musculatura, sobre a região lombar, sobre a região da sola do pé, especialmente o calcanhar, o que pode gerar fascite plantar, que o leigo fala como esporão do calcânio. Sim. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Uhum. Então, existem também esses riscos para os sapatos muito rasos. O ideal, na verdade, é a gente usar um sapatinho um pouquinho, com um salto pequeno, entre 1 a 2 centímetros,
que isso descarrega essa região muscular e, entretanto, não coloca essa pressão negativa sobre essas estruturas esqueléticas. E geralmente aquele salto separado, ele é pior, não é tão indicado do que aquele salto junto, né? Aquela plataforma, como a gente disse, Sim, que aí que é o ideal, seria o ideal, doutor? Ou qual Assim, que é o modelo não ideal? tem um modelo ideal, tem um modelo do momento, que dependendo da circunstância que Sim. você está envolvida naquele evento específico, mas os anabelas, os plataformas, Isso. eles tendem a ser um pouco mais estáveis, Confortáveis também, né? um pouco mais confortáveis, e eles incorrem em menos movimento nessa região da bola dos pés, que é essa região que a gente chama de metatarsos, das cabeças dos metatarsos. Então, como não tem movimento naquela região devido à plataforma, as mulheres tendem a se sentir mais confortáveis. Então, quer dizer, nem muito salto, nem rasteirinha, tem que ter um meio termo aí para garantir a saúde também do corpo, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pelas explicações Imagina. aqui pra gente, viu, Obrigado. mulherada? Fim de semana tá aí, cuida com o salto para não causar nenhum isso prejuízo aí. aí ao corpo. Obrigada, bom dia para você. Obrigado. Bom dia.